Em viagem à China, o ex-ministro José Dirceu sugeriu que o Brasil deve estabelecer uma aliança estratégica com o país asiático. O petista apoiou a entrada na iniciativa Cinturão e Rota, projeto chinês para infraestrutura pelo mundo, e a negociação de um acordo de livre comércio Mercosul-China. Há uma semana na China, Dirceu tem visitado instituições financeiras locais. O ex-presidente do PT disse que, a partir desta terça, fará as reuniões de caráter político com integrantes do Partido Comunista Chinês. Ontem, Dirceu aproveitou para visitar a presidente do Banco dos BRICS, Dilma Rousseff. Ele publicou uma foto ao lado da ex-presidente e escreveu na legenda, abre aspas, "Conversamos muito a respeito do Brasil e de todo o processo de reconstrução social e econômica. A retomada do desenvolvimento do nosso país está em curso." Fecho aspas. Rodrigo Constantino, abre esse giro contigo. Consta, que nos diz aí dos comentários do Zé Dirceu e da própria volta do Dirceu, com toda a pompa e circunstância, à vida nacional como um grande ator político, praticamente depois de passado uma borracha em todo o histórico dele de corrupção e das condenações na Operação Lava Jato. Consta. O ex-funcionário dele, né, hoje no Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli, está editando o país, né, já se colocou como editor do país. E já eles vão tratar como maluco, paranoico ou teórico da conspiração quem lembrar de uma certa Lava Jato e da corrupção petista. Ele já disse, né, com todas as letras, que foi a primeira grande fake news do país, o Mensalão, né? Então é isso aí, o que esperar de um sujeito codinome Daniel, treinado por Fidel Castro em Cuba, né? Ele está traçando sempre as alianças de bastidores, ele nunca parou de trabalhar, sempre em prol do projeto totalitário comunista do PT, mas se falar em comunismo, o Barroso, o Alexandre de Moraes, a turma do STF vai debochar, né? Vai falar que isso é coisa que não existe mais, e lá está ele, no Partido Comunista Chinês, que tem mais de 7 décadas de poder, aprendendo como é que se faz. A gente acabou de mostrar a Venezuela não é mais tanto a referência do PT, né? Porque deu tudo muito errado na economia, acima de tudo, e só com a ponta da baianeta eles conseguiram manter algum poder e tudo mais, a cooptação de todas as forças armadas. O Partido Comunista Chinês é um exemplo melhor para o PT. O PT quer se inspirar nisso. Alguma liberdade econômica deixa algumas pessoas ficarem ricas, desde que atendendo aos interesses do partidão, né? E aí está tudo certo. Então, é esse o perigo, esse é o projeto, né? O modelo chinês que eles tanto reverenciam dentro do PT. E o Dirceu está lá mostrando com a Dilma Rousseff, a desenvolvimentista, né, como é que se traz desenvolvimento econômico para o país. Aquela que entregou uma queda do PIB de quase 10% em apenas 2 anos. Diga, Cauti. Não, assim, é uma piada tudo aquilo que está acontecendo. A gente falou do Maduro, mas assim, o Jair Dirceu na China falando de reconstrução econômica, no governo Lula é a fim da picada, né? Agora, o que me deixa um pouco mais preocupado é que estamos vendo nos últimos dias, nas últimas semanas, uma série de visitas de expoentes, né, do Brasil, né, de lideranças políticas e militares também, a China. A gente teve o chefe das Forças Armadas, né, o general que foi, o Thomas Paiva, né, que foi para a China também e se encontrou com o seu homólogo chinês. Inclusive, tivemos também, algumas semanas atrás, um edital para a venda, melhor, para a compra do Brasil de artilharia. E o governo tentou entuchar uma empresa chinesa dentro desse edital, que foi ganho por empresa israelense. O governo Lula, não contente, suspendeu o edital após essa vitória, mesmo se a empresa chinesa não tinha nenhuma característica para poder competir, porque nem o padrão da munição é padrão Brasil, padrão OTAN, né? Então temos uma certa uma aproximação cada vez maior, né, entre Brasil e China, que começa a preocupar. Tudo bem que a China é o nosso principal parceiro comercial, temos relações também de investimentos chineses no Brasil, mas uma coisa é vender produtos brasileiros para a China. Uma coisa é se vender, também vender a alma para a China e ter uma ligação com um país que, lembramos, é a maior ditadura do mundo em termos populacionais. Então, aqui estamos vendo a imagem do chefe das Forças Armadas brasileiras que está se encontrando com seu homólogo chinês, né, lá nessa visita oficial na China. E são ligações que não passam despercebidas. O Barroso também acabou de ir na China para aprender o quê? Para aprender o direito chinês, ou melhor, como funciona o Estado de Direito na China. É o fim da picada. Então, querer importar o modelo chinês para cá é muito diferente do que vender produtos brasileiros para a China. Assim, se tornar a China, fazer o Brasil uma nova China, imagino não seja o anseio
da maioria dos cidadãos brasileiros, né? E a gente vê também, né, Silvio, o peso político que ainda mantém o Zé Dirceu, né, apesar de tudo, né, a gente relembrou aqui o histórico dele, eu falei aqui de passagem da condenação na Lava Jato, tem no Mensalão também, mas mesmo com tudo isso, ele ainda parece ter um protagonismo dentro do PT, né, já está falando em se candidatar a deputado nas eleições de 2026, talvez não tenha ganhado espaço no governo Lula como ministro ou em algum outro posto, pelo constrangimento que geraria, né, não por estar fora ou por não ser alguém influente, mas pelo simples constrangimento, né, preocupação pública, mas ainda permanece sendo um ator importante, né, Silvio? Sem dúvida, Brown. O José Dirceu é um bandido profissional, ele devia estar na cadeia, ele está na China. Se quiser ficar lá também não vai fazer falta nenhuma ao Brasil. E é óbvio que essa gente que o Cauti acabou de descrever, eles não estão indo para a China para aprender mandarim, eles devem estar lá por alguma razão. Qual é a razão? A razão é tentar colocar o Brasil nesse eixo China, Rússia e alguns países que... né? A gente melhor nem citar aqui porque são terroristas. Pois bem, esse é o intuito, é um eixo de esquerda e no limite de terroristas. Essa é a intenção do José Dirceu. Agora, você fala que o Zé Dirceu ainda tem um peso político. O que envolve o Zé Dirceu, para além desse lado romântico para a esquerda, aquele rapaz da Maria Antônia de cabelos longos que subia em cima dos carros e organizava passeatas e depois tumultuava e depois fugiu para Cuba, onde nunca deu um tiro, como o Augusto Nunes sempre lembra, né? Nunca deu um tiro de festim, nunca aprendeu nada lá e voltou para o Brasil, fez uma plástica, enganou a mulher por anos e, enfim, virou o que virou. O que sustenta o José Dirceu no debate político, sabe quem é? É a imprensa. Essa velha mídia, essa velha imprensa. Porque o José Dirceu é chamado para dar entrevistas em programas de televisão. É chamado para dar entrevistas em revistas, em jornais. Por quê? Porque você vai ouvir um ex-presidiário, você lembrou bem, condenado na ação penal 470, que foi a julgamento em 2012. Estamos falando de 12 anos no retrovisor. 12 anos, sendo que o Mensalão é de 2005. Ou seja, é a imprensa antiga que sustenta o José Dirceu. Só Diga, para fazer uma menção, o Silvio que citou um ponto que chama atenção. Eu vi o impeachment de Fernando Collor. Fernando Collor foi apeado do poder, né, pelo processo de impeachment e foi escorraçado da imprensa. Ninguém queria ouvir o Fernando Collor. Qual a razão? Porque sofreu um processo de impeachment. Essa mesma imprensa não tratou todos os condenados no Mensalão e no Petrolão, e também a presidente Dilma Rousseff, que continuaram, por essa imprensa que o Silvio fez menção, sendo figuras assim, carismáticas até, vamos chamá-los. Mas ele tem influência dentro do PT. Eu ouvi isso uma vez de um editor de um desses portais. Eu perguntei, você deu espaço lá atrás para o Fernando Collor no seu jornal? Não, mas por que o Zé Dirceu pode falar agora? E eu não estava nem questionando o assunto, o tema, eu só estava questionando a mudança de conduta. Por quê? Esse é o questionamento. O que é que realmente traz para o debate? As pessoas podem ouvir quem elas quiserem. Isso é da democracia, da liberdade de imprensa. A questão é por que o tratamento diferente agora? O que os motiva a ter um tratamento diferente com os expoentes do PT que foram todos condenados por casos de corrupção? E que foram, inclusive, sofreram um processo de impeachment como a presidente Dilma Rousseff. Esse é o ponto.